A avó negra enfrenta sofrimento inimaginável e supera desafios com coragem. Helena Fernandes olhou pela janela do seu apartamento em Brasília, a luz do sol filtrando-se pelas cortinas, iluminando memórias obscuras que ela tentou enterrar. Aos 75 anos, sua vida era um reflexo de luta e perseverança, mas um passado sombrio a perseguia. O eco de risadas joviais se misturava ao som de gritos e lamentos, e tudo voltou à sua mente. 5 policiais, um ataque brutal e a dor de uma infância marcada pela sombra autoritária de seu avô, um delegado temido e respeitado. Aos 17 anos, Helena conheceu um sofrimento inimaginável. Os rostos dos agressores eram como sombras que dançavam em sua mente. A frustração, a impotência e a humilhação a havia moldado, mas ela havia se reerguido. Tornou-se diretora do sistema penitenciário do Distrito Federal, lutando por justiça e pela proteção das mulheres que, assim como ela, enfrentavam a brutalidade. Porém, o que era uma luta comum tornou-se muito. O dilema moral a consumia. As vozes de seus colegas ecoavam, algumas dissecando sua luta, outras avaliando sua determinação. Como ela poderia se concentrar na reabilitação daqueles que estavam atrás das grades se um deles usou a força para quebrá-la? Entre papéis e testemunhos, um segredo perturbador floresceu. Aquele homem, que uma vez infligiu dor a tantos, tinha se tornado um defensor da justiça, dedicado a garantir que outros nunca passassem pelo que ela havia passado. Esse aceno de esperança era uma armadilha. Enquanto seus sentimentos de fúria e desejo de vingança se entrelaçavam, Helena começou a revisitar sua própria história, debulhando suas experiências como um livro empoeirado. Lembranças de sua luta, de suas vitórias pequenas, de outras mulheres que também lutaram, apareceram como páginas esquecidas que agora pediam para serem lidas. A cada detalhe que surgia, uma nova camada de complexidade se formava. E então, uma mensagem enigmática cortou o turbilhão de pensamentos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena ficou paralisada ao ler a mensagem. Estarei mais perto do que você pensa. O coração dela disparou. A luz agora parecia mais intensa, quase ofuscante. Ela olhou pela janela novamente, como se esperasse ver o remetente ali, em carne e osso. A brisa suave de Brasília não ajudava a acalmar sua mente cheia de incertezas. Quem poderia ser? Um antigo amigo? Um aliado secreto? Ou pior ainda, uma nova ameaça? Ela se virou, decidida a investigar, mas sua atenção foi interrompida pelo som de passos no corredor. O barulho metálico de chaves ecoou e a tensão tomou conta do ambiente. A porta se abriu e alguém entrou. Era Jorge, um colega que trabalhava com ela no sistema penitenciário. Helena, precisamos conversar agora!
Ele parecia agitado, com o rosto pálido e os olhos arregalados. O coração dela já estava em frangalhos e o tom urgente dele não ajudava em nada. Você não vai acreditar no que eu descobri. Sobre o homem, ela começou, mas foi interrompida. Sim, é sobre ele. E não é bom. Nem um pouco. Jorge avançou, fechando a porta atrás dele. Ele não mudou, Helena. Ele tem um plano. Algo muito maior do que apenas reabilitar os prisioneiros. O que ele dizia logo tomou conta da mente de Helena. Seus pensamentos começando a se acumular em confusão. Como você sabe disso? O que está acontecendo? Escute. Jorge respirou fundo e seus olhos buscaram os dela. Fui usado como informante para um grupo. Nós temos informações de que ele não está apenas mudado. Ele está manipulando tudo por trás das grades. Ele quer controlar a penitenciária. É o que ele sempre quis. Uma onda de raiva e confusão a atingiu. As paredes da sala pareciam estreitar e seu peito apertou. Mas como? Por quê? Ele fez contato com pessoas lá fora. Perceba, Helena, ele não está agindo sozinho. Existem outros envolvidos, e isso pode afetar o trabalho que você faz. Você é uma ameaça para ele. Disse essas palavras com um peso que achava insuportável. Helena se sentiu tonta. A ideia da reabilitação tornou-se uma armadilha. A imagem do homem que um dia feriu sua adolescência agora era envolta em sombras ainda mais densas. Era possível que ele estivesse apenas esperando a oportunidade de se vingar? O nó na sua garganta cresceu. Uma batida forte ecoou pela porta, interrompendo o diálogo. Jorge trocou olhares com ela e a ansiedade encheu o espaço. Sem dizer uma palavra, ele foi em direção à porta e olhou pelo olho mágico. A mudança em seu rosto era instantânea, uma expressão de puro terror. É ele! Jorge sussurrou quase sem ar. Ele veio aqui! Precisamos sair! Agora! Helena sabia que a situação estava prestes a ficar muito pior. O que ela tinha feito para se colocar na linha de fogo novamente? Mas antes que eles pudessem se mover, a porta foi arrombada com um estrondo, e 2 homens irromperam na sala, um deles com uma enorme tatuagem de cobra que se destacava em seu braço. Olá, Helena. A voz do homem que parecia reconhecer abalou qualquer resquício de calma que ainda existia. É hora de você pagar por tudo o que fez. A justiça não é tão simples como você pensa. O que isso significava? Todas as suas suposições estavam prestes a ruir. E o que aquele passado tortuoso realmente implicava? As perguntas invadiram sua mente como uma tempestade. Ao olhar para Jorge, viu desespero refletido em seus olhos. Você não sabe de nada, não é? O homem avançou, e todo o ar parecia ter desaparecido do quarto. A verdade estava prestes a emergir, e o que estava escondido nas sombras de sua própria história era mais devastador do que qualquer um dos pesadelos que ela havia enfrentado até agora. Enquanto uma confusão de gritos e violência preenchia o espaço, uma última questão se formou em sua mente. O que realmente era a justiça? Ela estava prestes a descobrir, e a única certeza era de que nada seria como antes. A porta foi arrombada com estrondo, e a figura do homem com a tatuagem de cobra se aproximou, seus olhos fixos em Helena. Olá, Helena! A voz dele deslizava como lâmina afiada. O ar estava... Jorge se colocou à frente dela, um gesto de proteção, mas a incerteza era palpável. É hora de você pagar por tudo o que fez.
A justiça não é tão simples como você pensa. Aquela frase ecoou na mente de Helena, um eco de ameaças passadas. Mas antes que pudesse reagir, o que parecia ser um novo ataque ficou paralisado no ar. Naquele exato momento, a porta se abriu novamente. Mas desta vez, não era um intruso. Era Ana, a assistente de Helena. E sua expressão era de puro desespero. Helena, é a sua avó. Ela precisa de você. É um alerta. Helena congelou. A avó? A figura que havia moldado sua infância. Cheia de amor e ao mesmo tempo envolta numa aura de mistério. O que houve? O homem com a cobra lançou um olhar confuso, quase divertido. Sua avó? Como isso se relaciona? A mente de Helena girava. O próprio passado dela surgindo na conversa, quando menos esperava. O que você quer dizer com isso, Ana? A voz dela tremia. Estava com medo do que poderia ouvir. Ela sabia que isso ia acontecer. Ela disse que seria uma questão de tempo. Ana falou rápido, como se as palavras queimassem em sua língua. Ela é mais do que aparenta, Helena. Existe um segredo sobre o seu avô. Algo que você precisa saber. Chega! O homem tatuado gritou, seu tom de voz cortante como vidro. Isso não é hora para histórias antigas. Isso é sobre o que está acontecendo agora. Você precisa decidir de que lado está. Enquanto a tensão se acumulava, Helena sentiu seu mundo desmoronar. Do que você está falando, Ana? Que segredos? Não é só sobre o homem que a machucou. É sobre toda a sua família. Seu avô não era apenas um delegado. Ele tinha uma conexão com essa violência. Tudo gira em torno do poder que ele tinha e que você herdou, Helena. Não pode ignorar isso. Pânico. O nó na garganta de Helena apertou, enquanto lembranças de sua infância se interligavam com a realidade atual. Algo em seu interior começou a criar raiva. Uma revolta que misturava dor e impotência. Você está me dizendo que minha própria família está envolvida em todo esse horror? Sim. E esse homem? O homem com a cobra interrompeu. Você ainda acha que vou esperar? A sua avó e seu avô são peças-chave em tudo isso. E você pode ser a última a entrar nesse jogo. Um silêncio cortante se instalou. A revelação era um golpe. A ideia de que sua avó, a mulher que sempre admirou, estivesse de alguma forma ligada a toda essa dor parecia insuportável. A imagem dela ao lado do avô, cheio de respeito e temor, agora se desintegrava. Você tá mentindo! Helena gritou, a voz embargada pela confusão. Não estou! Olhe à sua volta. A vida que você conhecia, a justiça que você luta, tudo está entrelaçado com um passado que continua nos perseguindo. Antes que qualquer outra reação pudesse surgir, um som forte e inesperado quebrou a tensão. O celular de Helena vibró e uma mensagem brilhava na tela. Estou mais perto de que você pensa. A voz do remetente era familiar, mas el nombre no parecía. ¿O qué es eso? Jorge preguntó, a preocupación en su rostro. Helena hesitó en hollar para mensaje. Mas el que estaba escrito la paralizó. Era como si el universo estuviese avisándola. Esa pessoa puede detonar tudo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encajar, mas la imagen final ainda estava distorcida. Helena, precisamos sair agora. Ana gritó, puchándola para sair. Mas el hombre de la cobra se colocaba entre ellas y la puerta, una barrera con hollar desafiador. Diante de la creciente confusión, una única pregunta permaneció. ¿Quién você realmente é, Helena? A pressão aumentava, e a linha entre passado e presente se tornava cada vez mais tênue. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, e a única certeza era que Helena estava prestes a descobrir que a verdade era muito mais sombria do que sua história de vida indicava. Helena estava paralisada. A tensão no ar era quase palpável. O homem da tatuagem se aproximava.
Sua presença impunha medo. Jorge estava na frente dela, mas não parecia a barreira que poderia proteger. A verdade ecoava. Essa não era a hora de discutir passado ou planos. Era um momento de sobrevivência. E então, tudo mudou. Como um relâmpago cortando o céu, a porta se abriu de novo. Mas não era Ana quem entrava dessa vez. Era a avó de Helena, tensa e com olhar firme. "Basta de jogos!" ela gritou, fazendo todos pararem. A presença dela era uma tempestade. A única pergunta que ecoava na mente de Helena era o que sua avó estava fazendo ali. Você? Não deveria estar aqui", murmurou o homem com a cobra, um brilho de surpresa cruzando seu rosto. "Pensou que a velha não fosse se envolver? E você pensou que a justiça poderia ser ignorada?" A avó avança, sem hesitar. "Você não pode controlar mais ninguém, e hoje Helena conhecerá a verdade." "Que verdade?" gritou Helena, um nó no estômago se apertando. O que sua avó estava prestes a revelar poderia romper tudo o que ela acreditava ser real. Antes que pudesse processar, a avó gesticulou e o ambiente parecia tremer. "Você tem que ouvir, Helena. Todo esse tempo, você não soube. O que eu escondi, o que seu avô fez." A voz dela tremia, mas a determinação era inegável. A sala pesava com suas palavras não ditas. O homem da cobra riu sarcástico, interrompendo a avó. "Acha mesmo que pode salvar sua neta com suas histórias? A verdade é que o poder não se esconde atrás de uma máscara de bondade. Mas a bondade tem um preço", respondeu a avó, olhando diretamente para Helena. "Você precisa saber, Helena. Seu avô, ele não era apenas um delegado. Ele estava no centro de uma rede de corrupção, manipulação, coisas que você não pode sequer imaginar." O coração de Helena disparou. "Como você pode dizer isso? Sempre pensei que ele estava fazendo bem." "Você só conhece a metade da história. Eles usaram você, usaram a nossa família. E hoje, tudo isso culmina aqui. Você é a chave, Helena. Está na hora de enfrentar isso." Então, um estrondo. O homem da cobra se lançou em direção à avó, mas Jorge foi mais rápido, empurrando-o. A confusão se espalhou como um incêndio e Helena se viu presa entre as verdadeiras intenções de cada um. E tudo virou um caos. Em meio ao tumulto, a avó se virou para Helena, seu olhar mais angustiado que nunca. "A verdade é que o homem que te feriu, ele é parte do plano. Ele se uniu ao seu avô, à família." Palavras cortantes. Ela sentiu uma dor profunda, como se fosse um soco no estômago. O homem da cobra estava parado agora, refletindo. "Você não sabe nada, Helena. A sua avó está usando você como peão no tabuleiro. Você realmente acha que ela quer o seu bem?" "Cale-se!" A avó gritou, o medo agora tingindo sua voz. "Você não sabe quem ela é." No centro do susto, Helena quase não ouvia as vozes ao seu redor. O que ela realmente sabia, a linha entre o bem e o mal se tornara difusa. O que ela acreditou ser a verdade estava se desmoronando como um castelo de cartas. A tensão explodia quando um novo som ecoou. Um celular vibrava no bolso do Jorge. Alguém estava ligando! Ele atendeu e instantaneamente seu rosto se desfigurou em horror. "Não! Como você? Não pode ser!" Ele modeou o chão, abria sob seus pés. O que mais poderia ser revelado? O que mais ela não sabia? A avó só tinha uma expressão de desespero. A certeza que antes existia entre mãe e filha estava pulverizada. Uma nova verdade estava prestes a estourar na sala, e Helena mal podia respirar. O labirinto de segredos estava se fechando todos ao redor dela. "Quem é você realmente, avó?" questionou, seu coração batendo forte. E a tensão era palpável.
uma nova camada de mistério tinha surgido, e a única certeza era que nada seria como antes. Helena estava paralisada. A tensão no ar era quase palpável. O homem da tatuagem se aproximava. Sua presença impunha medo. Jorge estava na frente dela, mas não parecia a barreira que poderia proteger. A verdade ecoava. Essa não era a hora de discutir passado ou planos. Era um momento de sobrevivência. E então, tudo mudou. Como um relâmpago cortando o céu, a porta se abriu de novo. Mas não era Ana quem entrava dessa vez. Era a avó de Helena, tensa e com um olhar firme. "Basta de jogos!" ela gritou, fazendo todos pararem. A presença dela era uma tempestade. A única pergunta que ecoava na mente de Helena era: o que sua avó estava fazendo ali? "Oh, você não deveria estar aqui", murmurou o homem com a cobra, um brilho de surpresa cruzando seu rosto. "Pensou que a velha não fosse se envolver? E você pensou que a justiça poderia ser ignorada? A avó avança, sem hesitar. Você não pode controlar mais ninguém. E hoje, Helena conhecerá a verdade." "Que verdade?" gritou Helena, um nó no estômago se apertando. O que sua avó estava prestes a revelar poderia romper tudo o que ela acreditava ser real. Antes que pudesse processar, a avó gesticulou, e o ambiente parecia tremer. "Você tem que ouvir, Helena. Todo esse tempo, você não soube. O que eu escondi, o que seu avô fez." A voz dela tremia, mas a determinação era inegável. A sala pesava com suas palavras não ditas. O homem da cobra riu sarcástico, interrompendo a avó. "Acha mesmo que pode salvar sua neta com suas histórias? A verdade é que o poder não se esconde atrás de uma máscara de bondade." "Mas a bondade tem um preço", respondeu a avó, olhando diretamente para Helena. "Você precisa saber, Helena. Seu avô, ele não era apenas um delegado. Ele estava no centro de uma rede de corrupção, manipulação, coisas que você não pode sequer imaginar." O coração de Helena disparou. "Como você pode dizer isso? Sempre pensei que ele estava fazendo bem. Você só conhece a metade da história. Eles usaram você, usaram a nossa família. E hoje, tudo isso culmina aqui. Você é a chave, Helena. Está na hora de enfrentar isso." Então, um estrondo. O homem da cobra se lançou em direção à avó. Mas Jorge foi mais rápido, empurrando-o. A confusão se espalhou como um incêndio. E Helena se viu presa entre as verdadeiras intenções de cada um. E tudo virou um caos. Em meio ao tumulto, a avó se virou para Helena, seu olhar mais angustiado que nunca. "A verdade é que o homem que te feriu, ele é parte do plano. Ele se uniu ao seu avô, à família." Palavras cortantes. Ela sentiu uma dor profunda, como se fosse um soco no estômago. O homem da cobra estava parado agora, refletindo. "Você não sabe nada, Helena. A sua avó está usando você como peão no tabuleiro. Você realmente acha que ela quer o seu bem?" "Cale-se!" A avó gritou, o medo agora atingindo sua voz. "Você não sabe quem ela é." No centro do susto, Helena quase não ouvia as vozes ao seu redor. O que ela realmente sabia? A linha entre o bem e o mal se tornara difusa. O que ela acreditou ser a verdade estava se desmoronando como um castelo de cartas. A tensão explodia quando um novo som ecoou. O celular de Helena vibrou e uma mensagem brilhava na tela. "Estou mais perto do que você pensa." A voz do remetente era familiar, mas o nome não aparecia. "O que é isso?" Jorge perguntou, a preocupação em seu rosto. Helena hesitou em olhar para a mensagem, mas o que estava escrito a paralisou. Era como se o universo estivesse avisando-a. Essa pessoa pode detonar tudo.
As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a imagem final ainda estava distorcida. Helena, precisamos sair agora! Ana gritou, puxando-a para sair. Mas o homem da cobra se colocava entre elas e a porta, uma barreira com olhar desafiador. Diante da crescente confusão, uma única pergunta permaneceu: quem você realmente é, Helena? A pressão aumentava, e a linha entre passado e presente se tornava cada vez mais tênue. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, e a única certeza era que Helena estava prestes a descobrir que a verdade era muito mais sombria do que sua história de vida indicava. E então, enquanto o caos começava a descambar, um barulho ensurdecedor estourou pelos alto-falantes da penitenciária. Alarmes, gritos. Helena virou-se, horrorizada. O que está acontecendo? Ela gritou. O homem da cobra mudou de expressão. Não pode ser! Eles descobriram! Antes que alguém pudesse responder, a porta bruta da sala foi aberta com força e uma equipe de elite irrompeu. Máscaras escuras e armas em punho. Todos no chão, agora! Gritaram, apontando para cada um deles. Helena sentiu seu coração parar. Era um ataque. Mas de quem? Ela olhou para a avó e aquela imagem que sempre trouxe segurança agora se misturava com uma sombra de dúvida. O que você fez? A pergunta escapuliu de seus lábios. Implorando por uma resposta! Os olhos da avó estavam amplos, cheios de terror e talvez algo mais. Em um instante tumultuado, uma voz ecoou, autoritária e cheia de poder. Levante-se, Helena! Você está em perigo e a última coisa que precisa é de mais mentiras. Era uma mulher, forte e decidida, que Helena não reconheceu. Quem é você? Ela gritou, confusa. Eu sou a única que pode te proteger agora, mas a verdade precisa vir à tona. Você não está pronta, mas essa é a hora. Sua vida está prestes a mudar, e a única maneira de sobreviver é entender de onde você veio. As palavras dela cortaram o ar. A sala girava ao redor de Helena, e o mistério atingia novos níveis de profundidade. O que mais estava oculto nas sombras familiares? Agora, não era mais apenas sobre vingança ou justiceiros. Era sobre um jogo muito maior, onde ela era uma peça crucial. Ela se sentiu perdida, e o vazio na sua estômago se estendeu. Qual era a verdade? E quem poderia realmente ser de confiança? O estalo do caos preenchia o ambiente, mas no fundo, uma nova esperança começava a crescer, mesmo em meio ao medo. A luta estava apenas começando. A tensão no ar era eletrizante. A chegada da avó de Helena tinha mudado tudo. Mas antes que qualquer um pudesse processar a nova realidade, um alvoroço estourou. A equipe de elite que havia entrado estava cercando as portas, olhos treinados em busca de ameaças. A mulher forte, com uma postura imponente, gritou novamente: Não temos tempo! Você precisa entender agora! Do que você está falando? Helena exclamou, agitada e confusa. Seu mundo estava desmoronando ao seu redor. A avó, geralmente a base de sua vida, estava agora envolvida em um turbilhão de segredos. Sussurros se espalharam na sala, enquanto os homens da cobra se preparavam, parecendo cada vez mais ameaçadores. Olha, não temos tempo para discutir. Seu avô está fundo nessa trama. Ele não é quem você pensa, a avó disse, seu olhar fervoroso cruzando com o de Helena. Ela parecia brava, mas a preocupação também estava lá. E Helena, em meio ao caos, sentiu algo diferente. Mas antes que pudesse responder, o homem da cobra riu, um som sinistro.
Você acha que pode proteger a sua neta com palavras vazias? Ela vai se arrepender. Vendo a palidez em seu rosto, o medo começou a crescer dentro de Helena, aumentando com cada segundo que se passava. Do que você está falando? Helena questionou, seus olhos fixos em Jorge. O silêncio denso se instalou, cheio de rumores. O que mais estava acontecendo naquela sala? Eu preciso ir, Jorge informou, hesitante, dando um passo para trás. Você não pode ficar aqui! A voz dele estava tremendo. Para onde você vai? Helena berrou. O que você sabe? A porta explodiu mais uma vez. E desta vez, uma figura familiar apareceu. Era seu pai. Ele nunca tinha estado na penitenciária e agora estava lá, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Helena, o que está acontecendo? A presença dele foi como um balde de água fria. O homem da cobra se virou, agora parecendo mais defensivo. Você não deveria estar aqui. Ele estava visivelmente perturbado. Seu pai não faz parte disso. O que você quer dizer? Helena gritou, confusa. Por que você está aqui, pai? Porque é hora de você saber a verdade sobre a sua família. Não é a avó que você pensa que conhece. Seu pai respondeu, ofegante. O impacto das palavras dele foi como uma bomba estourando. A verdade é que todos nós estamos envolvidos em algo insano. Helena piscou várias vezes tentando entender. O que você está dizendo? De que tipo de envolvimento você está falando? As perguntas se acumulavam em sua cabeça como um turbilhão. O olhar do homem da cobra mudou. Então ele sorriu. Finalmente a verdade está vindo à tona, não é? O sarcasmo em suas palavras ressonou como um eco maligno. Helena, disse sua avó, um desespero em sua voz. O que mais seria revelado? Você está mentindo! Ela gritou, a dor crescente em seu peito. Você sempre me ensinou sobre fazer o bem, sobre justiça. A face da avó se contraiu. Eu fiz o que pude, mas a verdade é mais complexa. Você quer dizer que seu avô era um criminoso? Perguntou Jorge, perplexo. Sim, respondeu Helena, sua voz se quebrando. E o que você tem a ver com isso, pai? Nesse momento, o celular de Helena vibrou novamente. Ofegante, ela olhou para a tela. A mesma mensagem. Estou mais perto do que você pensa. Então, a mulher que liderava a equipe de elite se virou e seus olhos brilharam. É você! Você é a única que pode mudar isso. Confusão e pânico tomaram conta. Helena olhou ao redor, seus olhos fixos nos rostos conhecidos. O labirinto de segredos nunca foi tão profundo. Cada revelação levava a uma nova sombra. A única certeza era que a verdade estava diante dela. Mas a que preço? O que mais estaria escondido, pronta para ser revelado? Helena estava paralisada. A tensão no ar era eletrizante. A chegada da avó mudava tudo. Antes que alguém pudesse processar a nova realidade, um alvoroço estourou. A equipe de elite cercando as portas carregava uma urgência palpável. A mulher forte se voltou para Helena. Não temos tempo. Você precisa entender agora. Do que você está falando? O coração dela batia acelerado, sentindo que o chão se abria sob seus pés. A avó, que sempre fora seu porto seguro, agora estava envolvida em um turbilhão de segredos. O homem da tatuagem tinha um sorriso sarcástico nos lábios. Ele parecia se divertir com o caos. Você acha que pode salvar a sua neta com palavras vazias? Ela vai se arrepender de tudo isso.
Ele estava prestes a fazer algo. O ar estava pesado, a atmosfera densa, como um fogo. De repente, o som do celular de Jorge cortou a tensão como uma faca. Ele atendeu rapidamente e a expressão em seu rosto mudou. O que você está dizendo? Não, não pode ser. A voz dele tremia. O que estava acontecendo? Helena sentiu um nó na garganta. Jorge, o que está acontecendo? Ele olhou para ela, o pânico em seus olhos. A mensagem é da mulher. A voz dele era um sussurro, quase um grito. Ela sabe onde estão as provas. Os registros do seu avô. Tem tudo sobre a família. But it's a trap. A palavra trap ressoou na mente de Helena. Cristais de realidade se quebrando ao seu redor. O que você quer dizer com armadilha? E foi então que a porta da sala se abriu com um estrondo ainda mais forte. A luz ofuscante injetava-se e na entrada estava sua mãe. Ela jamais havia voltado à cidade desde que tudo havia acontecido. Helena, desesperada e ofegante. Vá, é uma armadilha! A confusão dominou a sala. O homem da cobra parecia mais ameaçador do que nunca. Você tá de volta? O que tá acontecendo? O desdém nas palavras dele fez Helena tremer. Você não entende. Todos estão em perigo. A mãe de Helena olhou para a avó, seus olhos queimando com raiva e desilusão. Você não deveria ter envolvido a Helena nesse jogo. A avó, visivelmente abalada, olhou para a filha e depois para Helena. Uma expressão de desamparo, misturada com dor. Eu queria protegê-la. Queria que ela nunca soubesse a verdade. Protegê-la de quê? Da verdade! Você a manteve longe do que somos, do que fizemos. A voz da mãe aumentou, quebrando o silêncio. Ela precisa saber que somos parte disso. Helena se sentiu sufocada. Do que vocês estão falando? O que isso tudo significa? Uma onda de raiva, confusão e medo a dominou. Os laços familiares, que sempre pareceram firmes, estavam ruindo diante dela. O homem da cobra sorriu, se divertindo com a cena. Vejo que até as verdades familiares podem ser bastante interessantes. O que vocês não sabem é que, na verdade, não são só vocês que estão envolvidos nesse jogo. A verdadeira trama tem um nome. Um senso de dread tomou conta do ambiente. E qual é esse nome? Jorge perguntou, e sua voz carregava um tom de desafio. Sim, diga, Helena gritou, tentando organizar o turbilhão em sua cabeça. Mas a voz do homem ecoou com um tom perturbador. A verdade é que sua mãe é a peça mais importante. Você não percebeu? Ela tinha um plano desde o começo. Helena olhou para a mãe, então para a avó, a confusão crescendo. Não, isso não pode ser verdade. Você, mãe, você estava por trás de tudo isso. A expressão de sua mãe se endureceu. Eu fiz o que era necessário, Helena. Envolver você era a única opção para que você tivesse a chance de se proteger, de se vingar. As palavras caíram como um peso, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Mas você não pode fazer isso com a sua filha. A avó gritou, a dor em sua voz quase insuportável. A sala parecia estar desmoronando. Helena estava em choque. A verdade estava se desvelando como um filme de terror. O que mais você não sabe? O que mais havia escondido? O homem da cobra riu novamente. Um riso sarcástico que preenchia o espaço com som. Agora, a questão é: quem irá ficar de pé no final? Você deve escolher um lado, Helena. O lado da sua mãe ou da sua avó? A decisão está em suas mãos. E nesse momento, tudo mudou.
Helena batalhou com os próprios sentimentos, tornada paralisada pelo medo. A verdade estava diante dela e havia mais segredos a serem revelados. A única certeza, tudo o que ela acreditava, estava desmoronando. E ela estava prestes a decidir o que realmente significava ser parte dessa família. Helena estava paralisada, a tensão no ar era eletrizante. A chegada da avó mudava tudo. Antes que alguém pudesse processar a nova realidade, um alvoroço estourou. A equipe de elite cercando as portas carregava uma urgência palpável. A mulher forte se voltou para Helena. Não temos tempo. Você precisa entender agora. Shhh. Do que você está falando? O coração dela batia acelerado, sentindo que o chão se abria sob seus pés. A avó, que sempre fora seu porto seguro, agora estava envolvida em um turbilhão de segredos. O homem da tatuagem tinha um sorriso sarcástico nos lábios. Ele parecia se divertir com o caos. Você acha que pode salvar a sua neta com palavras vazias? Ela vai se arrepender de tudo isso. Ele estava prestes a fazer algo. O ar estava pesado, a atmosfera tensa como um nevoeiro. De repente, o som do celular de Jorge cortou a tensão como uma faca. Ele atendeu rapidamente e a expressão em seu rosto mudou. O que você está dizendo? Não, não pode ser. A voz dele tremia. O que estava acontecendo? Helena sentiu um nó na garganta. Jorge, o que está acontecendo? Ele olhou para ela, o pânico em seus olhos. A mensagem é da mulher. A voz dele era um sussurro. Ela sabe onde estão as provas, os registros do seu avô. Isso é uma armadilha. Uma armadilha? O estômago de Helena embrulhou. O que mais estava em jogo? O que estava escondido nas sombras? Sim! E você não pode confiar em ninguém aqui. Ele parecia se esforçar para explicar, mas as palavras fugiam. E foi então que a porta da sala se abriu com força, revelando uma figura familiar. Era seu pai. Ele jamais havia estado na penitenciária e agora estava ali, com a expressão de quem trazia o peso do mundo. Helena! Ele gritou, desesperado e ofegante. Vá! Agora! É uma armadilha! O silêncio na sala era opressivo. O homem da cobra se virou, agora visivelmente irritado. Você não deveria estar aqui. Ele parecia mais ameaçador do que nunca. Eu estou aqui para impedir isso. O pai de Helena não hesitou. Todos vocês precisam ouvir a verdade. A confusão dominou a sala. A tensão disparava como uma corda esticada. Helena piscou várias vezes tentando processar a intensidade. Que verdade! Você nunca falou sobre isso. Ela se virou para a mãe, seu olhar de desespero se encontrando com o dela. Havia algo, uma conexão estranha. Ela precisa saber, Helena, sobre a sua família, sobre o que realmente somos. A mãe a encarava, e a dor nos olhos dela era quase palpável. Parem! Gritou a avó, parecendo mais frágil do que nunca. Isso não é o momento! A verdade vai destruir tudo! Enquanto todos discutiam, o celular de Helena vibrou de novo. Um frio na espinha. Hesitante, ela olhou para a tela. A mesma mensagem. Estou mais perto do que você pensa? O remetente era desconhecido. Quem é essa pessoa? Jorge sussurrou, a preocupação estampada no rosto. A sala virou um campo de batalha, de emoções não ditas. O medo no ar.
Foi então que a mulher da equipe de elite gritou: "Todos atrás de mim! Agora!" Era uma ordem clara. Helena sentiu seu coração disparar. O que estava prestes a acontecer. Mas em um instante, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou pelo corredor. Vidros se quebraram. O chão tremeu. O mundo parou. O Homem da Cobra e a equipe de elite se entreolharam, confusos. Um caos repentino se instaurou quando a porta principal estourou e várias pessoas em uniforme invadiram a sala, armas em punho. "Estamos aqui para prender todos vocês!" gritou uma voz autoritária. O pânico se espalhou. Helena olhou para os rostos ao seu redor, tentando entender. O que estava acontecendo? Como isso afetava sua família? A avó agora estava em choque. O que isso significa? Por que estão aqui? Por causa de você. A voz do Homem da Cobra cortou o ar. O seu passado está prestes a vir à tona. E Helena, você faz parte disso. O tempo parecia parar. Uma onda de realidade atingiu Helena como um tsunami. O que mais você esconde, mãe? Um sussurro desesperado escapuliu de seus lábios. O que a família não queria que ela soubesse, porque todas as suas vidas estavam interligadas em um ciclo de mentiras e traições. Nesse momento, uma nova verdade estava emergindo, algo que a faria reavaliar tudo o que acreditava saber. Que estava prestes a ser revelado poderia mudar o destino de todos. E a única certeza era que Helena estava prestes a descobrir que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A tensão no ar era eletrizante. A chegada da avó mudava tudo. Antes que alguém pudesse processar a nova realidade, um alvoroço estourou. A equipe de elite, cercando as portas, carregava uma urgência palpável. A mulher forte se voltou para Helena. "Não temos tempo. Você precisa entender agora do que você está falando." O coração dela batia acelerado, sentindo que o chão se abria sob seus pés. A avó, que sempre fora seu porto seguro, agora estava envolvida em um turbilhão de segredos. O homem da tatuagem tinha um sorriso sarcástico nos lábios. Ele parecia se divertir com o caos. "Você acha que pode salvar a sua neta com palavras vazias? Ela vai se arrepender de tudo isso." Ele estava prestes a fazer algo. O ar estava pesado, a atmosfera densa como um nevoeiro. De repente, o som do celular de Jorge cortou a tensão como uma faca. Ele atendeu rapidamente e a expressão em seu rosto mudou. "O que você está dizendo?" "Não, não pode ser!" A voz dele tremia. O que estava acontecendo? Helena sentiu um nó na garganta. "Jorge, o que está acontecendo?" Ele olhou para ela, o pânico em seus olhos. "A mensagem é da mulher." A voz dele era um sussurro. "Ela sabe onde estão as provas. Os registros do seu avô. Isso é uma armadilha." "Uma armadilha?" O estômago de Helena embrulhou. O que mais estava em jogo? O que estava escondido nas sombras? "Sim, e você não pode confiar em ninguém aqui." Ele parecia se esforçar para explicar, mas as palavras fugiam. E foi então que a porta da sala se abriu com força, revelando uma figura familiar. Era seu pai. Ele jamais havia estado na penitenciária e agora estava ali, com a expressão de quem trazia o peso do mundo. "Helena!" Ele gritou, desesperado e ofegante. "Vá! Agora é uma armadilha!" O silêncio na sala era opressivo. O Homem da Cobra se virou, agora visivelmente irritado. Você não deveria estar aqui." Ele parecia mais ameaçador do que nunca. "Eu estou aqui para impedir isso." O pai de Helena não hesitou. "Todos vocês precisam ouvir a verdade." A confusão dominou a sala.
A tensão disparava como uma corda esticada. Helena piscou várias vezes, tentando processar a intensidade. Que verdade! Você nunca falou sobre isso! Ela se virou para a mãe, seu olhar de desespero se encontrando com o dela. Havia algo, uma conexão estranha. Ela precisa saber, Helena, sobre a sua família, sobre o que realmente somos. A mãe a encarava e a dor nos olhos dela era quase palpável. Parem, gritou a avó, parecendo mais frágil do que nunca. Isso não é o momento. A verdade vai destruir tudo. Enquanto todos discutiam, o celular de Helena vibrou de novo. Um frio na espinha. Hesitante, ela olhou para a tela. A mesma mensagem. Estou mais perto do que você pensa. O remetente era desconhecido. Quem é essa pessoa? Jorge sussurrou, a preocupação estampada no rosto. A sala virou um campo de batalha de emoções não ditas. O medo no ar. Foi então que a mulher da equipe de elite gritou: "Todos atrás de mim! Agora!" Era uma ordem clara. Helena sentiu seu coração disparar. O que estava prestes a acontecer? Mas em um instante, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou pelo corredor. Vidros se quebraram. O chão tremeu. O mundo parou. O Homem da Cobra e a equipe de elite se entreolharam confusos. E Helena, quase sem reação, sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Helena! A voz da mãe cortou a confusão. A verdade que estamos escondendo é maior do que você imagina. Então um grito cortou o ar. Não era de terror, mas de dor. O pai de Helena se contorceu, sua mão pressionada contra o peito. O sangue começou a escorrer pelos dedos dele, e o olhar dele se lostra entre o pânico e a raiva. "Não!" gritou Helena, correndo em direção a ele. O que aconteceu? O Homem da Cobra, que antes parecia confiante, agora estava tão surpreso quanto todos. "Vocês! O que você fez?" A expressão dele era uma mistura de medo e chute. "Não! Isso não pode estar acontecendo!" Jorge se apressou para ajudar, mas o pai de Helena caiu, o olhar fixo no rosto da filha. Eu não posso deixar você se envolver, Helena." As palavras dele foram um sussurro, a respiração falhando. "A verdade é que eu sou seu verdadeiro avô, seu avô biológico." Os olhos de Helena se arregalaram. O mundo virou de cabeça para baixo. Todo o peso da história familiar que ela acreditou estava sendo despedaçado diante dela. "O que você está dizendo? Como isso é possível?" "Precisamos de você. Você é a conexão que faltava." Sua mãe implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A explosão tinha revelado mais do que paredes quebradas. O que o pai dela dissera a deixou em estado de choque. Naquele momento, a sala estava envolta em gritos, confusão e um misto de dor e traição. E o que mais ia se revelar? O Homem da Cobra sorriu malignamente. Finalmente a verdade veio à tona. E a parte mais divertida é que ninguém está a salvo agora. Helena se viu em um labirinto de segredos. O que estava prestes a acontecer poderia destruir ainda mais os laços que já estavam despedaçados. E enquanto o caos se espalhava, uma pergunta ecoava na mente dela. Como você poderia esconder isso de mim? As consequências desse momento a deixaram sem palavras, e a única certeza era que a luta apenas começara. Helena estava em choque. A sala girava ao seu redor, enquanto as revelações se instalavam como sombras densas, cobrindo o que restava de sua confiança. O Homem da Cobra observava, com um sorriso maligno, enquanto a situação se desenrolava como um pesadelo que nunca acabava. Você é mais do que apenas uma peça no jogo, ele murmurou. A luta pela verdade se tornava cada vez mais
Ele estava lá, com sangue escorrendo pela mão, um eco de dor nos olhos. Precisamos de você, Helena, ele falou, a voz fraca, mas resoluta. Você é a única que pode acabar com isso. As palavras dançaram no ar, um pedido de ajuda que empurrava Helena para frente, em direção a caminho da compreensão. O que aconteceu? Gripou Helena, enquanto o medo a agarrava pela garganta. Jorge estava ao seu lado, seus olhos cheios de preocupação, mas também de determinação. Apenas fique perto de nós, Helena. A verdade pode cortar mais fundo que qualquer arma. A avó deu um passo à frente, seu rosto pálido mostrando fraqueza, mas havia uma luz de esperança nos olhos dela. Você precisa saber a verdade, Helena. Para enfrentar o próprio avô, você deve abraçar quem você é. Nós estamos nessa juntos. A certeza ressoou nas palavras dela, repleta de expectativa. Mas, ainda assim, a atmosfera estava tensa. O homem da cobra soltou uma risada cínica e, de repente, um som cortante reverberou pela sala. A equipe de elite estava mais do que pronta para agir. Estamos aqui para proteger a verdade, não para alimentá-la. A líder gritou, sua voz forte e autoritária. E ali, com o coração acelerado, Helena tomou uma decisão. Não! Eu sou a chave! Suas palavras ecoaram, e todos os olhares se voltaram para ela. Eu não vou fugir mais! Vou confrontar a verdade! Estou pronta para saber quem realmente sou. O alvoroço aumentou e a presença dela se intensificou. Mas o homem da cobra balançou a cabeça, ainda rindo. Você realmente acha que pode mudar alguma coisa? Você está prestes a ser esmagada pela verdade que não conhece. E ao dizer isso, um estrondo irrompeu de fora. As portas foram arrombadas e uma nova força entrou na sala. A adrenalina explodiu e a equipe de elite se preparou para agir. Helena se sentiu cercada por camadas de perigo, mas também de esperança. Vamos, Helena! Jorge a puxou e entre o tumulto e a confusão, ela viu seu pai sendo ajudado, ainda lutando pela vida. Não podemos nos separar! Gritou Helena, voando atrás de Jorge, a cada passo queimando no chão ardente de emoções. Precisamos enfrentar tudo isso, juntos! A determinação queimava dentro dela, uma chama impossível de apagar. A avó, seu olhar se firmando, fez um movimento rápido e se posicionou entre eles e o homem da cobra. Você não vai tocar na minha família. Sua voz estava repleta de poder. A justiça não será desviada por suas mentiras. E naquele momento, com a batalha se intensificando, Helena percebeu que, independentemente da origem da dor, havia espaço para a cura. Com um grito, ela se juntou a Jorge e a avó, o peso do passado se transformando em um bastião de opressão. Uma explosão de luz e som preencheu tudo ao redor, revelando verdades não esquecidas e corações que lutavam por redenção. E ali, sob a pressão do destino, Helena sabia que tudo o que importa era o que ela decidiria fazer a seguir. Enquanto a confusão rugia ao seu redor, um pensamento ressoou. A história dela não acabava ali. Havia mais a se revelar, mais caminhos a trilhar. E com um novo brilho de esperança, ela respirou fundo, determinada a enfrentar o que viesse. E agora, pessoal, este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like.